Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 12 de setembro de 2024, estamos na 23ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma medida calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação todos. Glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, como a gente repete na Santa Missa, o Pai é o Pai misericordioso. Jesus é o Jesus misericordioso. Maria é a mãe da misericórdia. Né? E nós somos os filhos da misericórdia. Né? E hoje, no Evangelho de hoje, Jesus justamente diz: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Ou seja, amados irmãos, na renovação do mundo, vejam, né, a renovação do mundo inteiro, principalmente, amados irmãos, né, ela precisa de uma mudança de mentalidade. Né? Então, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, porque normalmente a gente tem tendência a querer se vingar. Né? Se me fazem mal, então eu devolvo o mal, ainda pior muitas vezes. Jesus está dizendo aqui, amados irmãos, que nós não devemos ser instrumento de qualquer tipo de mal. E assim precisamos mudar a nossa mentalidade e assim poder mudar as nossas atitudes como seres humanos. Ou seja, amados irmãos, para possibilitar a existência de um mundo melhor, vejam, para que o mundo melhor possa acontecer, nós precisamos ser pessoas igualmente melhores, mais inteligentes e mais sábias, né? Mais inteligente no sentido de aprender com os erros e mais sábio no sentido de poder colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo. Compreendamos, amados irmãos, para odiar, vejam, né? Para odiar, não precisamos ser melhor do que ninguém, qualquer pessoa pode odiar. Mas para amar, a gente vai precisar ser melhores, a gente vai precisar transformar mesmo a nossa vida, né? Porque ninguém é bom enganosamente, a gente é bom de verdade. E assim, amados irmãos, para fazer o mal, qualquer um pode fazer o mal, qualquer pessoa pode fazer o mal a outra. Mas, como já falei,
para fazer o bem, eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu não posso ser qualquer um, né? Como diz Jesus, uma árvore boa não pode dar frutos ruins, assim como uma árvore má não pode dar fruto bom. E assim, amados irmãos e irmãs, né, ter um coração cheio de mágoa é fácil, é só deixar as pessoas, né, criar expectativa, né, em relação às pessoas. E assim, vamos estar o tempo todo magoados, né? Ah, eu faço tudo pelos outros, ninguém faz nada por mim. Mas agora, amados irmãos, aprender a perdoar, aprender a amar, não vai ser fácil. Mas Jesus está justamente dizendo isso, amados irmãos. Não é porque é fácil que eu vou fazer, mas eu vou fazer porque eu preciso fazer. Por quê? Porque assim, como já falei, ó, eu serei filho do Pai que está no céu. Eu serei misericordioso, assim como o nosso Pai do céu é misericordioso. E assim, amados irmãos e irmãs, o Pai nos convida a caminhar na justiça, vejam, né? Porque vejam, ser misericordioso e alcançarei misericórdia, né? Amai e serei amado, perdoai e serei perdoado. Então, o Pai nos convida a caminhar na justiça, porque a gente não vai receber o que a gente quer, a gente vai receber aquilo que a gente é. Por exemplo, amados irmãos, né, o ímpio, ele vai tropeçar na justiça. Por quê? Porque ele pensa que vai fazer mal aos outros e ele está fazendo mal a si próprio. Assim como também, quando nós fazemos o bem aos outros, estamos fazendo o bem a nós mesmos. Veja, ser misericordioso e alcançareis misericórdia. Então, eu estou sendo misericordioso comigo mesmo. Quando eu perdoo, eu estou perdoando a mim mesmo. Quando eu estou amando a mim mesmo. E assim, amados irmãos, o justo vai caminhar na justiça. E como diz o Salmo 90, aquele que habita sob a proteção do Altíssimo, o Senhor o cobrirá com sua sombra. Não temerás a peste que assola ao meio-dia, nem os males que se preparam nas trevas. Pisotearás o leão e o dragão, e nenhum mal se chegará a vós. Mas por quê? Porque nós estamos caminhando na justiça. E é claro, amados irmãos e irmãs, cada ato de amor, cada ato de misericórdia vai nos aproximar cada vez mais do Pai. E quanto mais eu me aproximo do Pai, mais se configura em mim a sua imagem e semelhança. Lembrando aquela frase que eu tenho repetido nas nossas santas missas. Vejam, diz o seguinte, que é em cada encontro que a gente tem com Deus, Ele tira um pedacinho de nós e coloca um pedacinho dele em nós. Ou seja, cada vez que eu amo, cada vez que eu perdoo, cada vez que eu passo bem, cada vez que eu faço algo de bom, amados irmãos, eu me torno mais parecido com Deus. E assim se configura em nós aquilo que diz na Escritura, que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.